E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou por mão dos filisteus, por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, o qual se chamava Manoá, e sua mulher era estéril, que nunca havia dado à luz. A esta mulher apareceu o anjo do Senhor, e disse-lhe: Eis que tu és estéril, e não pariste, mas conceberás e darás à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque tu te farás grávida, e darás à luz um filho, e não subirá navalha sobre sua cabeça, porque aquele menino será nazireu a Deus desde o ventre, e ele começará a salvar a Israel da mão dos filisteus. E a mulher veio e contou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, terrível em grande maneira, e não lhe perguntei de onde nem quem era, nem tampouco ele me disse seu nome. E disse-me: Eis que tu conceberás, e darás à luz um filho. Portanto, agora não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque este menino desde o ventre será nazireu a Deus até o dia de sua morte. Então orou Manoá ao Senhor, e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, que aquele homem de Deus que enviaste, torne agora a vir a nós, e nos ensine o que havemos de fazer com o menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher, estando ela no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. E a mulher correu prontamente, e noticiou a seu marido, dizendo-lhe: Olha que se me apareceu aquele homem que veio a mim o outro dia. E levantou-se Manoá, e seguiu a sua mulher, e assim que chegou ao homem, disse-lhe: És tu aquele homem que falaste à mulher? E ele disse: Eu sou. Então Manoá disse: Cumpra-se pois tua palavra. Que ordem se terá com o menino, e que deve? E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: A mulher se guardará de todas as coisas que eu lhe disse. Ela não comerá coisa que proceda da vide que dá vinho, não beberá vinho nem bebida forte, e não comerá coisa imunda, há de guardar tudo o que lhe mandei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Rogo-te permitas que te detenhamos, e preparemos um cabrito que pôr diante de ti. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: Ainda que me detenhas não comerei de teu pão, mas se quiseres fazer holocausto, sacrifica-o ao Senhor. E não sabia Manoá que aquele fosse anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: Como é teu nome, para que quando se cumprir tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor respondeu: Por que perguntas por meu nome, que é oculto? E Manoá tomou um cabrito das cabras e um presente, e sacrificou-o em uma penha ao Senhor, e o anjo fez milagre à vista de Manoá e de sua mulher. Porque aconteceu que quando a chama subia do altar até o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar à vista de Manoá e de sua mulher, os quais se prostraram em terra sobre seus rostos. E o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. E sua mulher lhe respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não tomaria de nossas mãos o holocausto e o presente, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem em tal tempo nos haveria anunciado isto. E a mulher deu à luz um filho, e chamou-lhe por nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a manifestar-se nele nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. E descendo Sansão a Timna, viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. E subiu, e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Rogo-te, que a deis a mim por mulher. E seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem em todo o meu povo. Para que vais tu a tomar mulher dos filisteus incircuncisos? E Sansão respondeu a seu pai: Toma-a a mim por mulher, porque esta agradou a meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, e que ele buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E Sansão desceu com seu pai e com sua mãe a Timna. E quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão jovem vinha bramando até ele, e o Espírito do Senhor caiu sobre ele, e despedaçou-o como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mão, e não deu a entender a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Veio, pois, e falou à mulher que havia agradado a Sansão, e voltando depois de alguns dias para tomá-la, apartou-se para ver o corpo morto do leão, e eis que no corpo do leão um enxame de abelhas, e um favo de mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Veio, pois, seu pai à mulher, e Sansão fez ali banquete, porque assim costumavam fazer os rapazes. E quando eles o viram, tomaram 30 companheiros que estivessem com ele, aos quais Sansão disse: Eu vos proporei agora um enigma, o qual se nos 7 dias do banquete vós me declarardes e descobrirdes, eu vos darei 30 sábanas e 30 mudas de vestidos. Mas se não o souberes declarar a mim, vós me dareis as 30 mantas e as 30 mudas de vestidos. E eles responderam: Propõe-nos teu enigma, e o ouviremos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E eles não puderam declarar-lhe o enigma em 3 dias. E ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Induz a teu marido a que nos declare este enigma, para que não te queimemos a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para possuir-nos? E chorou a mulher de Sansão diante dele, e disse: Somente me aborreces e não me amas, pois que não me declaras o enigma que propuseste aos filhos de meu povo. E ele respondeu: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declararam
declarei, e havia eu de declará-lo a ti. E ela chorou diante dele os 7 dias que eles tiveram banquete, mas ao 7º dia ele o declarou a ela, porque ele constrangeu, e ela o declarou aos filhos de seu povo. E ao 7º dia, antes que o sol se pusesse, os da cidade lhe disseram, que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte que o leão. Se não arasseis com minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor caiu sobre ele, e desceu a Asquelon, e feriu 30 homens deles, e tomando seus despojos, deu as mudas de vestidos aos que haviam explicado o enigma, e acendido em ira foi-se à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, com o qual ele antes se acompanhava. O dia seguinte viu João a Jesus vir a ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que já foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, por isso vim eu batizando com água. E João testemunhou, dizendo, eu vi ao Espírito como pomba descer do céu, e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer ao Espírito, e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi, e testemunhado tenho, que este é o Filho de Deus. O seguinte dia estava outra vez ali João, e 2 de seus discípulos. E vendo por ali andar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. E ouviram-lhe os 2 discípulos dizer aquilo, e seguiram a Jesus. E virando-se Jesus, e vendo-os seguir, disse-lhes, que buscais? E eles lhe disseram, Rabi, que traduzido, quer dizer, mestre, onde moras? Disse-lhes ele, venham e vejam. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviu aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, já achamos ao Messias, que traduzido, é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que se traduz Pedro. O dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E era Filipe de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, a Jesus, o filho de José, de Nazaré. E disse-lhe Natanael, pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe lhe disse, vem e vê. Viu Jesus a Natanael vir, e disse dele, eis verdadeiramente um israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? Respondeu Jesus, e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi eu. Natanael respondeu, e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, e disse-lhe, por que te disse, debaixo da figueira te vi, crês? Tu verás coisas maiores que estas. E disse-lhe, em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e aos anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Oração do aflito, quando ele se viu desfalecido, e derramou sua súplica diante do Senhor. Ó Senhor, ouve minha oração, e que meu clamor chegue a ti. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina a mim teus ouvidos. No dia em que eu clamar, apressa-te para me responder. Porque os meus dias têm se desfeito como fumaça, e meus ossos se têm se queimado como num forno. Meu coração, tal como a erva, está tão ferido e seco, que me esqueci de comer meu pão. Por causa da voz do meu gemido, meus ossos têm se grudado à minha carne. Estou semelhante a uma ave no deserto, estou como uma coruja num lugar desabitado. Fico alerta e estou como um pardal solitário sobre o telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo, os que me odeiam juram maldições contra mim. Porque estou comendo cinza como se fosse pão, e misturo minha bebida com lágrimas. Por causa de tua irritação e tua ira, porque tu me levantaste e me derrubaste. Meus dias têm sido como a sombra, que declina, e eu estou secando como a erva. Porém tu, Senhor, permaneces para sempre, e tua lembrança continua geração após geração. Tu te levantarás, e terás piedade de Sião, porque chegou o tempo determinado para se apiedar dela. Pois os teus servos se agradam de suas pedras, e sentem compaixão do pó de suas ruínas. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e aparecer em sua glória, e der atenção à oração do desamparado, e não desprezar sua oração, isto será escrito para a geração futura, e o povo que for criado louvará ao Senhor, porque ele olhará desde o alto de seu santuário, o Senhor olhará desde os céus para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para soltar aos sentenciados à morte, para eles anunciarem o nome do Senhor em Sião, e seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem, e os reinos, para servirem ao Senhor, ele abateu minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu dizia, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, teus anos são eternos, geração após geração. Desde muito antes fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles se destruirão, porém tu permanecerás, e todos eles como vestimentas se envelhecerão, como roupas tu os mudarás, e serão mudados. Porém tu és o mesmo, e teus anos nunca se acabarão. Os filhos de teus servos habitarão seguros, e a semente deles será firmada perante ti. O ingênuo crê em toda palavra, mas o prudente pensa cuidadosamente sobre seus passos. O sábio teme, e se afasta do mal, porém o tolo se precipita e se acha seguro.